Oi, aqui é o Thiago Brito. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise da performance do Adriano, que é referente a uma publicação que a gente fez no Instagram da Recoprop. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que começar a entender, né, antes de começar a aprofundar nas partes de desempenho, nas partes operacionais e financeiras, né, do Adriano, o primeiro fator importante é compreender o seu planejamento financeiro, porque é a premissa inicial que a gente deve começar, né, a configurar de acordo com o capital, né, alocado para o mercado de renda variável. E aí ele já começa trazendo para a gente, né, e registrando que, né, ele vai alocar 30% do seu capital total para o mercado, né, no segmento de day trade, que vai representar aí, né, R$ 10.000 para começar suas operações. Planeja operar 20 dias úteis no mês, né, então ele, né, planeja operar todos os dias, né, independente se determinado mês tiver 19 dias úteis, 21, 22 ou 23, que acaba sendo o máximo, né, de dias úteis que a gente tem durante esse período. Ele vai trazer aí, né, configurar que ele vai operar todo dia, ok? Topa o risco máximo, né, sobre o capital alocado, ou seja, quanto desse planejamento, né, como se fosse um plano de negócios. Olha, desse capital que eu estou alocando para o perfil de day trade, quanto que eu topo perder? Tudo? 100%? 30%? Ele topa perder, quer que o sistema alerte ele, né, quando ele estiver próximo aí de atingir 50% do capital alocado, ou seja, o limite máximo de perda, né, desse capital é R$ 5.000. Se der tudo errado, ele vai revisar aí tudo que ele tem feito para poder, né, ou continuar, vai voltar a estudar, né, ou continuar nas operações, ou salvar esse restante de capital e alocar em outro perfil que ele estiver indo bem, ou até mesmo em outro tipo de investimento. Então, o primeiro alerta é o risco máximo que ele topa, né, ele planejou, né, de início acertar apenas 35% dos dias, então dos 20 dias que ele for operar, ele planejava, né, apenas ficar positivo 35% desses dias, ok? Mas tem um risco-ganho diário dos resultados dos dias, ok? De 3 para 1, ou seja, a cada R$ 1 que ele perder, ele vai tentar ganhar R$ 3 a partir do fechamento do dia. Ok, se tudo der errado, né, esse capital dele vai durar aí 5 meses na Bolsa de Valores, desde que ele siga o planejamento de risco coerente. A partir, né, como ele só topa a princípio, né, perder 50% do valor alocado, vai durar um pouco menos. Mas, se ele vier com capital total, dura-se 5 meses dentro do planejamento montado de metas e também de risco. Ele vai ter uma meta diária de R$ 510, é o planejamento, ok? O stop diário dele é de R$ 170, né, que representa aí 5,10% de ganho mensal sobre o capital alocado, ou um risco de 1,7%, né, de ganho, né, de perda diária, né, sobre o capital alocado. Aqui é sobre, né, o risco, é sobre o ganho, né, ele é sobre o ganho diário, né, não do ganho mensal, ok? E aí, a partir desse momento nós temos o planejamento financeiro estratégico, que é com essas informações, a gente consegue traçar alguns objetivos de curto e médio prazo, visando objetivos de médio a longo prazo, ok? E aí, com isso, nós temos uma meta mensal, a partir dessas configurações, a partir do planejamento dele, por mais que ele colocou um risco-ganho de 3 para 1, né, o que ele está disposto a perder no mês, ele começou, né, esse treinamento, né, esse planejamento, ok? Disposto a perder mais no mês do que ganhar. E aí, com o tempo, de acordo com o desempenho, ele vai ajustando a cada trimestre, né, que aí a meta trimestral vai servir como base justamente para isso. O que vai representar? Então ele veio, né, operar na Bolsa de Valores com a meta mensal de R$ 1.360 e um risco de R$ 2.200. Ok, é o planejamento inicial. Por mais que ele tenha uma meta diária de R$ 510, né, que é vai servir como referência, ok? Se ele fizer em média R$ 68 por dia nos 20 dias úteis, né? Lembrando que o resultado médio tem dia que ele vai ganhar mais, tem dia que ele vai ganhar menos, tem dia que ele vai estopar, ok? Se ele conseguir manter uma média de R$ 68 por dia, ele consegue atingir o que ele planejou aí para ele, ok? Que ele acha que é suficiente aí nesse pontapé inicial de 1.360, que vai representar aí 13,6% ao mês de rentabilidade do capital, caso ele consiga. Ok.
E aí ele tem, né, o sistema vai trazer para ele como panorama de médio e longo prazo, perspectivas para 2, 5 e 10 anos, que de acordo com o que ele está planejando, que é possível fazer com esse capital. Ok. E aí a gente consegue visualizar, né, o que chamou bastante atenção e que muitas pessoas aí através das redes sociais ficaram curiosas para saber, né, a atuação dele, o que ele tem feito, né? Nesses 3 primeiros meses, ele conseguiu atingir praticamente 80% do planejado para 5 anos. Né? Então foi um desempenho extremamente excelente, né? Um desempenho muito bom, né, nesse início, que vai, a partir do primeiro trimestre, a hora que ele fechar, ele vai ter que reajustar essas metas de acordo com a nova realidade. Né? Principalmente que ele planejou acertar apenas 35% dos dias, né? Ele começou com a meta bastante modesta, e o resultado dele foi bastante superior. Né? Mas, enfim, em 2 anos, com esse capital dele, de acordo com o planejamento, era 23 mil reais que ele, né, previa fazer em 2 anos, e em 10 anos, 114 mil, ele já atingiu aí 40% praticamente dessa meta. E aí nós temos os riscos aqui, né, os alertas que ele gostaria que demonstrasse caso não tivesse indo tudo bem. E aí a necessidade para ele conseguir bater essas metas, né, esses objetivos financeiros macro, ok, já é um planejamento, né, de um plano de negócios a longo prazo, né, esse investimento que está sendo feito, para ele conseguir bater esses objetivos, ele precisava fazer apenas R$ 47,60 por dia. Se ele conseguir manter-se essa média, né, e aí volto a frisar que manter essa média e nós temos dias positivos e dias negativos, né, ele consegue atingir esse planejamento. E o que está surpreendendo, né, nesse resultado é que nesses 3 primeiros meses, com apenas 5 mini contratos, ele já fez R$ 45 mil, com um resultado médio de R$ 733, ou seja, mais do que 10 vezes, quase 20 vezes do que seria necessário para ele conseguir atingir esses objetivos. Ok, então o primeiro ponto aí é só para você começar a compreender, né, que independente do meio de atuação, o que ele está fazendo, deixando de fazer, né, quais estratégias ele está executando, né, o que a gente tem que compreender é que tudo parte do princípio de planejamento. Todo investimento que a gente faz na Bolsa de Valores, né, é um plano de negócio, é como se a gente estivesse abrindo uma empresa, né, e a gente tem que buscar identificar a viabilidade e também a nossa atuação dentro do planejamento montado. Porque senão não adianta. Né? Você faz o planejamento, põe no papel, mas não executa. E ele tem executado aí com bastante maestria esses resultados. E aí vamos falar então, né, demonstrar então quais foram os resultados dele durante esse período. Ele começou, né, no curso sem saber praticamente nada sobre Bolsa de Valores, ok, em agosto, né, de 2018. E aí a gente recomenda aos alunos que a partir desse início eles não operem, independente se ele sabe operar ou não, né, ele se dedique a estudar e compreender a construção do raciocínio, né, sobre os temas de day trade, swing trade, opções, position trade, né, e renda fixa. E depois desse período, quando começar a introduzir a parte operacional, que eles comecem aí a praticar, né, para ver se ele consegue transformar a teoria em prática e transformar a prática em recurso financeiro. E aí esse é o resultado do Adriano nesses 6 primeiros meses, né, desde quando ele começou a treinar, né, e aí depois ele deu uma acelerada nesse treinamento, na execução dessas estratégias para ele poder, né, montar aí só a base de análise dos seus resultados. Então a gente consegue ver que nos 3 primeiros meses ele começou aí bem tímido, né, operando um pouquinho, né, 65 operações apenas em dezembro, e depois ele foi acentuando de acordo com seu desempenho, né, ele foi se sentindo mais seguro aí, compreendendo melhor a teoria e aplicando melhor na prática. Então, durante esse período, esses 6 primeiros meses, ele realizou, né, 2.897 trades, né, uma quantidade em 61 dias, né, uma quantidade até elevada, ok, principalmente para quem está começando, e conseguir um desempenho muito alto com tanta exposição, né, isso é importante a gente destacar, porque ele acaba realizando 47 trades por dia. Só com base nesse número a gente já sabe que ele está atuando aí no scalp. Ok. E aí, durante esse período, nós temos aqui um resultado, né, resumido, né, que ele conseguiu atingir 52 mil reais de lucro bruto, operando apenas 5 mini contratos no mini índice e apenas 3 mini contratos no mini dólar, com gestão financeira,
alinhada aos seus objetivos. E aí ele conseguiu, aí já atingiu uma rentabilidade sobre o capital inicial de 447%. É possível? Depende da atuação e, como eu disse, transformar a teoria em prática e a prática em recurso financeiro. E aí nós vamos visualizando que a gente vê um aceleramento, né, uma ascendência dos seus resultados e principalmente da qualidade das suas operações, ok? Que isso tende, né, a melhorar cada vez mais e até achar um ponto de estagnação que é, né, aquele ponto que o trader já representa fielmente o seu meio, né, de atuação no scalp ou na tendência, né, e no perfil de day trade. E aí nós temos as qualidades dos dias dele, então a gente vê aí que ele tem conseguido, né, manter uma média de 36% de índice de acerto para as operações que ele realiza, ou seja, em média, se ele faz 47% dos dias, 47 operações por dia, 36% apenas que ele acerta, mas ele tem um risco de ganho, né? Então, para cada R$1 de perda, ele consegue ter nas operações, em média, R$3,50, R$3,50. Ok? Então, isso é importante a gente compreender, né? Ele vem para cada operação, né, que ele for realizar, ele topa perder apenas R$34, igual a gente viu, né, na tela anterior. Desses 61 dias que ele operou, por mais que a gente veja, né, uma ascendência, uma curva de evolução bastante grande, sem declínio, sem drawdown, né, acentuado, sem indisciplinas, a gente vê que dos 61 dias operado, ele fechou 41 dias, né, positivos e 20 dias negativos, ou seja, 67% dos dias, né, a qualidade financeira dele, 67% dos dias que ele operou, ele fechou positivo, frente a 30, ele só esperava acertar 35% dos dias, ele acaba fechando 67%, e o risco-ganho que ele planejava ter de 3-1 dos resultados diários, ele consegue aqui ter um resultado extremamente excelente de 7,4. E isso representa essa curva de evolução bastante alta. Então a gente vê aqui os primeiros meses, como é que foi bem tímido, ele ali treinando, entendendo, estudando o mercado. Depois, a hora que ele começou a colocar a mão na massa, a gente já vê aí numa evolução, né, bastante grande. Durante esse período, a gente vê que ele operou mais índice do que dólar, conseguiu fazer no scalp, né, a gente vai chegar nessa parte, 50 mil pontos nesses 6 meses. É muita coisa. É muita coisa, principalmente para quem não entendia nada de bolsa e conseguiu absorver de forma extremamente prática tudo que foi passado. E a gente visualiza que o maior resultado, onde é que ele opera mais, é índice, né? Por mais que ele opere pouco dólar, ele também conseguiu aí, né, uma qualidade boa, que, né, a gente foca muito nesse ensinamento durante o curso, é focar em realizar trades com boa qualidade, que o resultado vira consequência, e é isso que a gente consegue visualizar aqui. O custo por operação dele é apenas R$3 por operação, então ele tem aí, se ele planeja, né, ter um risco por operação de R$34, ok? Mais R$3, então é R$37 mais ou menos por operação é o risco. A gente consegue visualizar aqui os melhores horários, onde é que ele conseguiu esses resultados. Então, os melhores horários é na parte da manhã, né, de 9 a meio-dia, né, principalmente entre meio-dia e 1 hora, né, a hora de meio-dia, né, que começa meio-dia e vai até meio-dia e 59, é onde ele tem conseguido maior parte do resultado, ok? Isso pode se refletir, né, em relação a uma parte do horário, né, de verão dos Estados Unidos e do Brasil, né, que principalmente em março, só que ele acabou, né, justamente há 2 meses atrás. Então, por mais que nós temos, né, um primeiro período da manhã com maior intensidade de fluxo, ok, ele consegue ter um resultado maior a hora que o mercado fica um pouco mais tranquilo. E aí ele faz as operações de scalp dele. Depois o resultado na parte dele, na parte da tarde, por mais que seja positivo, a gente consegue visualizar aí, né, que não tem um desempenho tão bom quanto de manhã. Ok, então é um horário que ele tem que tomar, tem cuidado, né, em operar, é 1 hora da tarde, e depois ele tem que aí, né, realizar suas operações, ok, e também tomar cuidado na última hora do pregão. Então a gente consegue visualizar de forma bem, né, objetiva toda essa evolução de capital. A gente consegue também demonstrar, né, o resultado dele dia a dia. Cada barrinha dessa vai representar, né, olha lá, cada barrinha dessa vai representar um dia de operação.
Então o maior ganho num dia, ele conseguiu fazer R$ 4.300 num dia com 5 mil em contratos. A maior perda foi dentro do planejado lá, que é os R$ 270, está aqui arredondando, R$ 300 foi a maior perda de um dia dele. Então bem limitado, né, as suas perdas perante os seus ganhos. Então isso é importante, né, a gente compreender, né, antes mesmo de começar a aprofundar na parte de resultado. Então a gente faz todo um panorama quando o aluno pede, né, para a gente poder demonstrar de forma mais prática como visualizar seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? A gente ensina a mexer na plataforma para poder ele compreender isso de forma autônoma, ok? É principalmente detectar o quanto que a pessoa tem topado de risco, tem tido de risco, e o quanto que ela tem conseguido de ganho. E também, né, atrelado ao índice de acerto, quantos dias ela consegue ficar lucrativa, quantas operações ela consegue ficar lucrativa frente a essa proporção de risco-retorno. Então, é um resultado bastante excelente, né, com evolução bastante acelerada, ok? Que aí nós vamos aprofundar agora na parte operacional. Olha, ok, ele conseguiu aí ter esses resultados, mas como foi que ele atingiu, né? Executando que tipo de estratégia? Eu já vi que ele opera mais de manhã e que ele consegue seus resultados mais na parte da manhã. Na parte da tarde cai um pouco, mas ele também consegue ficar positivo. Já vi que ele opera mais índice do que dólar, né, e já consegui ver que eu tenho uma evolução significativa aí a hora que ele começou a operar de forma mais acentuada. Ok, mas o que ele tem feito, né, no seu dia a dia para poder conseguir um resultado tão satisfatório, principalmente no scalp, que é a modalidade mais difícil que nós temos de todos os investimentos para realizar na Bolsa de Valores. Né, nós temos aí o scalp, a tendência, né, que a gente tem essas subdivisões no day trade. Nós temos o swing trade, que é mais tranquilo. Você tem as opções, que é mais tranquila, mas tem um pouco mais de risco. E aí você tem um position trade, que é mais tranquilo ainda, mas o resultado demora para poder acontecer, são operações mais longas. E aí você pega num segmento tão acelerado, realizando uma exposição muito grande, de 47 operações por dia em média, né? Como que uma pessoa que não sabia nada de bolsa de valores consegue ter esse resultado? Né? O que ela tem feito de melhor? E aí chega aqui na parte de análise operacional. Né? Lá a gente viu o resultado consolidado, depois a gente vai ver a questão das metas, e a gente vê que ele tem focado mais em realizar as estratégias ensinadas no curso de PA e virada de box, né? De price action e as viradas de box pelo scalp. Então ele tem feito suas operações com stop de 30 pontos no mini índice. E a partir desse momento, se a operação tende a evoluir, ele vai segurar ela enquanto tiver um fluxo favorável ali, demonstrando que tem mais combustível para aquele movimento se persistir. Caso ele erre o time, né, daquela operação, ele mata aquele trade na hora. Como que a gente reflete sobre isso? Onde que eu identifico, né, que ele mata esses trades rapidamente e segura os trades lucrativos, né, de forma mais demorada? Justamente nesse campo que eu quero visualizar de duração média da operação. Em média ele fica posicionado 3 minutos apenas nos seus trades, scalp puro, ok? Quando ele acerta, em média ele vai ter ficado aí quase 6 minutos, né? 5,8 minutos, ok? Quase 6 minutos de duração nessas operações, e praticamente em 1 minuto, se a operação não foi, ele bate o stop dele, que o stop já é curto, né? Ou ele já gera o stop, ele já sai dela, né, com 30 pontos, 40, 5 pontos, 10 pontos negativos, ok, bora para a próxima. Então nós estamos visualizando um trader com resultado excepcional no scalp e um trader de alta performance. Um trader que tem agilidade no seu operacional e, principalmente, por mais que ele não acerte a maioria das suas operações, ele não consiga ser preciso no momento que o mercado vai andar, principalmente com um stop de 30 pontos, ele precisa ter essa precisão, ok? O stop dele é curtinho e dá fôlego para ele poder tentar de novo e de novo e de novo.
Então isso é importante para a gente compreender. E aí nós visualizamos todas as estratégias que ele executou durante esses 6 meses. Né? A gente vê que ele foca mais em, né, PA e VB. Okay? Ao todo ele já executou aí 54 estratégias, outras um pouco menos, outras mais. E onde é que ele tem aí o carro-chefe dele? É justamente essas duas primeiras, foi de onde ele conseguiu seu maior resultado, ok? Para poder, né, evoluir dessa forma. Eu tenho uma evolução aqui trade a trade, que é importantíssimo a gente ver, porque aí, olha, praticamente os stops que são em cinza, consigo até fazer aumentar ela para a gente poder visualizar, ó, de forma um pouco maior, né? Aqui o verde é os ganhos, é o tamanhozinho dos stops, extremamente limitado. Planejou 30 pontos, é 30 pontos. Não tem médio, não tem aposta, não tem torcida. Estopou, bora para a próxima. No ganho, não tem parcial. Se eu acertar o trade, eu quero buscar que o movimento está me proporcionando. Porque se eu fizer minha parcial, eu vou matar o meu lucro ali pela metade. Talvez pela metade, bobear é até mais. Né? Então a gente consegue visualizar esse gráfico de evolução dele, trade a trade. Né? Esses foram esses resultados que ele conseguiu, né, durante esse período. Esse vídeo acabou ficando muito grande e o link da continuação dele você vai ver no final desse vídeo.